Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Vamos tratar nesse bloco de um tema importantíssimo, que é mudanças climáticas. Então, um tema muito atual no direito ambiental, no tema, no meio ambiente de uma maneira geral, as questões climáticas, o aquecimento global, o efeito estufa. Então, nós temos normas jurídicas criadas para tentar regulamentar esse tema e estabilizar as emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então vamos tratar agora de mudanças climáticas, Acordo de Paris e a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Muito bem, para entender o Tratado Internacional e a própria Política Nacional sobre Mudança do Clima, é importante que a gente conheça, eu relembre o problema. O que está causando o aquecimento global ou o aumento da temperatura da atmosfera do planeta? É a concentração de gases de efeito estufa. Então a gente tem aqui no nosso gráfico uma medição de 1850 que apresentava a atmosfera 280 partes por milhão de CO2, então o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um dos gases de efeito estufa. Isso em 1850, ali no início da Revolução Industrial. E vejam medições mais atuais. A gente tem uma aqui de 2021, para exemplificar. 430 partes por milhão de CO2 foi o que foi identificado aí nessa medição. Então vejam a concentração de gases de efeito estufa, do CO2 aqui no caso, o dióxido de carbono, na atmosfera. Então o que é preciso deixar claro, pessoal? Então a gente tem aqui essa camada aqui de gases de efeito estufa. Vamos pôr aqui, gases de efeito estufa. Necessária para a manutenção do aquecimento do planeta. Então é importante lembrar que a camada de gases de efeito estufa ela é importantíssima. Ela retém o calor na atmosfera do planeta. Sem os gases de efeito estufa, o que aconteceria? O calor do Sol chegaria à Terra, seria refletido e a gente estaria congelado, se esse calor não fosse retido aqui. O que faz reter o calor na atmosfera? Os gases de efeito estufa. Então, o primeiro ponto a lembrar que gases de efeito estufa, num primeiro momento, são necessários, são importantíssimos para manter o aquecimento do planeta e a vida na Terra. Qual que é o problema que a gente está tendo hoje? Essa camada de gás de efeito estufa está ficando cada vez mais grossa, mais espessa. Então, aquele equilíbrio que existia, a gente está vendo aqui à esquerda, a luz solar, o calor do Sol entrando na atmosfera, sendo refletido, um pouco é dissipado e um pouco é mantido na nossa atmosfera. Com o aumento de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o que vem acontecendo agora, aqui na direita? O calor entra aqui na atmosfera e fica retido. Olha a seta aqui. Então, não há mais aquele equilíbrio que havia antes. A gente tem mais calor retido na nossa atmosfera. Por isso o nome efeito estufa. Então, a atmosfera, a temperatura da atmosfera do planeta está ficando cada vez mais alta, mais elevada, e há uma série de consequências decorrentes desse aumento da temperatura da atmosfera. Quais consequências? A gente está cansado de conhecer já dos documentários sobre meio ambiente, como, por exemplo, fenômenos climáticos extremos. Então, é um lugar que não chovia e está chovendo demais, de forma muito intensa, secas em outros lugares eram mais quentes, estão ficando frios, com neve. Então, há uma mudança climática no planeta. Então, o nome correto de mudanças climáticas, na minha opinião, o nome mais correto, tecnicamente mais correto, porque quando a gente fala de aquecimento global, parece que só está acontecendo o aquecimento de algumas regiões, de alguns locais do planeta. E não é só isso. Mudança climática não é só um lugar que era quente está ficando mais quente. São fenômenos climáticos extremos que vêm acontecendo. Então, furacões em lugares onde não havia furacão, ciclone,
chuvas intensas, secas, regiões ficando cada vez mais secas. Então são fenômenos climáticos decorrentes desse problema, decorrentes do aquecimento global. Então vejam, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é um dos principais problemas ambientais que temos hoje. E o que emite gás de efeito estufa para a atmosfera? Porque a gente falou que no início da Revolução Industrial, havia aí, lá por volta de 1850, havia 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Por que isso aumenta tanto a partir dessa época? A resposta está aí mesmo, né, na Revolução Industrial e no uso de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis emite gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, a queima de petróleo e derivados, né, então gasolina, petróleo, diesel, carvão, a queima desses combustíveis fósseis emite gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, exatamente a partir da Revolução Industrial, quando a humanidade começa a usar de forma mais intensa esses combustíveis, é que a gente vê o aumento da temperatura do planeta, coincidindo com o aumento da emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Há um consenso, pessoal, em relação ao aumento da temperatura do planeta, de que são fenômenos causados pela atuação, pela atividade humana. Então a gente tem aqui na tela um gráfico interessante que mostra que embaixo à esquerda o início lá da Revolução Industrial, 1860. Então vejam, o aumento da emissão de gases de efeito estufa coincide com o aumento da temperatura do planeta. Então aí a gente fala um consenso, né, mas é quase um consenso, 95% dos cientistas no mundo inteiro afirmam que o aquecimento global é causado pela atividade humana, exatamente por evidências científicas como a desse gráfico. A partir do momento que a maior emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, as maiores temperaturas são verificadas. Então, a emissão de gases de efeito estufa a partir da queima de combustíveis fósseis é um problema ambiental seríssimo que nós temos hoje, e é por isso que a gente tem uma série de tratados internacionais a respeito do tema. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também regulamenta a emissão de gás de efeito estufa, o problema aqui do aquecimento global nós vamos ver mais à frente. Então, a ideia aqui, pessoal, aqui com base, inclusive, nos princípios do direito ambiental que nós já estudamos, como o princípio da precaução, todas as medidas necessárias para evitar a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera devem ser tomadas. Então, porque há quase um consenso, né? Quase porque há uma corrente minoritária na ciência que fala que o aquecimento global é um fenômeno natural, que a Terra, o planeta Terra, sempre teve períodos mais quentes e outros mais frios, que a gente estaria vivendo um período mais quente. Mas isso é doutrina minoritária, uma corrente científica minoritária. A maioria dos cientistas acredita que é um problema causado pelo ser humano, pela queima de combustíveis fósseis, como nós vimos ali no gráfico. Mas admitindo-se que há uma incerteza científica, vamos imaginar que a ciência não poderia ainda afirmar que é o ser humano que causa esse problema de aquecimento global e de emissão de gás de efeito estufa. Mesmo assim, com base no princípio da precaução, vejam aí, o princípio da precaução que nós já estudamos, fala que na dúvida, na falta de certeza científica, as medidas devem ser adotadas hoje. Não foi isso que nós vimos? Então, mesmo que haja uma incerteza científica em relação à causa do problema do aquecimento global, medidas para evitar a emissão de gases de efeito estufa devem ser tomadas, devem ser adotadas por todos os países. E é com base nessa ideia que nós temos aí o Acordo de Paris, de 2015, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, como a gente vai ver na sequência. Então, lá no princípio 15 da Declaração do Rio, que aparece o princípio da precaução, nós temos, com o fim de proteger o meio ambiente,
os estados deverão aplicar amplamente o critério da precaução, de acordo com suas capacidades. Quando haja perigo de dano grave e irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente. Então, a falta de certeza científica não é motivo para adiar as ações. Elas têm que ser tomadas hoje. Elas não podem ser postergadas, adiadas. Então, em matéria climática, mesmo que haja uma incerteza científica, que para a maioria dos cientistas não há essa incerteza, mas mesmo que houvesse, que a gente admitisse uma incerteza científica, aplicando o princípio da precaução, medidas para evitar a emissão de gás de efeito estufa devem ser tomadas. E outro princípio importante quando a gente trata desse tema é a cooperação entre os povos, lá da Conferência do Rio, que está no princípio 2. Olha aí na tela, na segunda metade em diante. A responsabilidade dos estados de velar para que as atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou de zonas que estejam fora dos limites da jurisdição nacional. Então, a cooperação entre os povos é um princípio essencial no direito ambiental e no direito ambiental internacional, e principalmente aqui no tema de mudança climática. Porque imagina se um determinado país adota as medidas para evitar essas emissões de dióxido de carbono, de CO2 para a atmosfera, mas o país vizinho não adote essas ações ou ações semelhantes. Não vai adiantar nada, o problema vai continuar acontecendo. É porque esses gases vão para a atmosfera, o aquecimento vai ser do planeta inteiro, de toda a atmosfera do planeta. Então a emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, essa poluição, né, esse aquecimento decorrente da emissão de gás de efeito estufa, ele não reconhece fronteira política. Ele não vai, se o Brasil continuar emitindo gás de efeito estufa, o problema não vai se restringir ao território nacional, vai ser ampliado. Então a importância da cooperação entre os povos em matéria de direito ambiental internacional e, sobretudo, quando a gente trata aí de mudanças climáticas, que é o tema aqui do nosso bloco. Bom, cronologia rápida dos principais eventos, só para vocês terem uma ideia de que a questão climática não é uma preocupação recente. Desde lá de 1979, quando nós tivemos a primeira conferência mundial sobre o clima, que esse tema vem sendo discutido de forma mais intensa. Em 88, estabelecimento do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Em 90, segunda conferência mundial sobre o clima e Assembleia da ONU, que anuncia negociações para uma convenção internacional sobre mudança do clima. Em 92, vocês estão lembrados, né? Em 92, nós tivemos a ECO 92 no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas é aberta para assinaturas na ECO 92 aqui no Brasil. Em 94, ela entra em vigor. Em 95 foi realizada a COP1. A COP é a Convenção das Partes. Então, a primeira Convenção das Partes sobre mudança climática acontece em 95, na Alemanha. Em 96, a COP2 em Genebra, na Suíça. Lembrando que as COPs acontecem anualmente. Todo ano, desde lá de 95, nós temos uma Conferência das Partes. E a mais famosa, talvez seja a de 97, a COP3, porque foi realizada em Kyoto, no Japão. Quem estuda aí mudança climática, quem já estudou sobre o tema, certamente ouviu falar do Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Kyoto foi elaborado exatamente na terceira COP, nessa de 97, e ela foi muito importante porque a partir dali foi possível quantificar as emissões. Porque já havia um consenso entre os países que era necessário
reduzir a emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera. Mas quanto cada país tinha que reduzir? Não estava quantificado ainda. Então a COP3, lá em Kyoto, no Japão, foi importante porque no protocolo de Kyoto foi possível quantificar. Então, por exemplo, os países desenvolvidos que estavam lá no anexo 1 do protocolo de Kyoto tiveram que reduzir num determinado período, no primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto, tinham que reduzir em média 5% aos níveis de 1990. Então o que queria dizer isso? Os países têm que voltar as emissões aos níveis de 1990 e ainda diminuir mais 5%. Então a redução de 5% aos níveis de 1990. Então foi possível quantificar quanto aqueles países tinham que reduzir, e dessa forma era possível fiscalizar, né, cobrar e exigir a redução de gás de efeito estufa desses países, principalmente os países desenvolvidos lá do anexo 1. E depois, em 2015, na COP21, em Paris, foi adotado, então, o Acordo de Paris, que a gente tem ouvido tantos comentários a respeito, o Acordo de Paris, então um tratado internacional que substitui o protocolo de Kyoto e que trata da redução da emissão de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, né, o dióxido de carbono, para a atmosfera. Bom, pessoal, como que esse tema pode ser cobrado em prova? Só para vocês terem uma ideia aqui de prova exigindo o Acordo de Paris, olha essa questão aqui de uma prova de analista ambiental específica. O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, então aquela Convenção Quadro que foi assinada lá em 92, né, 94, aberta para assinatura em 92, na ECO 92, e entrou em vigor em 94. Então esse Acordo de Paris faz parte dessa Convenção Quadro da ONU. Então o Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, que a partir de 2020 rege medida de redução de emissão de. E aí vem uma série de gases, né, gás metano, dióxido de carbono. Então, dióxido de carbono, o CO2, né, é a resposta aí como nós vimos. Então esse tema é cada vez mais cobrado nas provas, pessoal, nos concursos públicos, exatamente em decorrência da relevância que ele tem na prática, né, no dia a dia, nos dias atuais. Então é importantíssimo conhecermos bem essas principais disposições. Então, quando a gente fala aí do Acordo de Paris, é um documento que estabelece que as partes, né, os estados signatários, mantenham o aquecimento global bem abaixo de 2 graus centígrados e que prossigam com os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Então, a meta colocada aí pelo Acordo de Paris, limitar o aumento de 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, então antes lá da Revolução Industrial. Então, comparado lá com a Revolução Industrial, a gente já teve um aumento por volta de 1,2 graus, e o máximo é 1,5. Nós já estamos perto desse limite aí definido no Acordo de Paris. Por que colocaram esse limite, pessoal, de 1,5 grau e bem abaixo de 2 graus centígrados? Porque, segundo os cientistas, se a temperatura chegar a esse ponto, a gente vai ter uma série de consequências desastrosas aí em relação a mudanças climáticas. É uma reação em cadeia negativa para o planeta. Então a ideia é estabelecer esse limite, né, que para alguns cientistas seria o suficiente para manter, né, pelo menos como está os impactos aí sobre o clima. Então, as metas de redução de emissões de gás de efeito estufa adotadas por cada país são voluntárias. Então, as metas do Acordo de Paris são voluntárias. Então, cada país adota voluntariamente o seu nível de redução de gás de efeito estufa e devem ser reavaliadas de 5 em 5 anos. E continua sendo aplicado o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Isso é um princípio importante, pessoal, principalmente quando a gente trata de mudança climática, né, dos tratados internacionais sobre mudança climática. O que é esse princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada? Como o nome está dizendo, a responsabilidade é comum
entre todos os países. Todos os países devem adotar medidas para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. A gente viu lá no princípio da cooperação entre os povos. Mas por que ela é diferenciada? Responsabilidade comum, mas diferenciada. Porque os países desenvolvidos têm uma responsabilidade maior na redução da emissão de gás de efeito estufa. Por que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade maior? Pelo histórico de emissões. Eles emitiram muito mais gás de efeito estufa até hoje do que os países em desenvolvimento. Então, o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, já vem sendo aplicado desde lá do Protocolo de Quioto, né? Se mantém no Acordo de Paris, indicando uma responsabilidade maior pela redução dos gases de efeito estufa daqueles países que começaram a utilizar mais combustíveis fósseis lá na Revolução Industrial, né, em maior escala, e se desenvolveram antes, né, que os países em desenvolvimento. Então eles têm um histórico de emissão muito maior e por isso hoje eles têm uma responsabilidade maior do que os países em desenvolvimento em relação a esse problema. E aí, pessoal, o que pode ser feito para reduzir a emissão de gás de efeito estufa ou retirar o carbono da atmosfera? Então, essas ações é que estão previstas nos tratados internacionais sobre mudança do clima. Então, vejam algumas ações interessantes aqui, importantes, que depois a gente vai ver aplicadas aqui também na nossa Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima. A Lei de Política Nacional de Mudança Climática adota as disposições, recebe as disposições do Protocolo de Quioto, do Acordo de Paris. Então, tudo que a gente está vendo aqui vai ser aplicado no âmbito interno, né, no âmbito nacional. Então, olha aí, uma primeira ação, aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia. Como assim um aumento da eficiência energética? Se a gente vai usar ainda por algum tempo o petróleo, então até que haja uma substituição do petróleo e derivados por um outro tipo de energia menos poluente, enquanto a gente ainda vai precisar por um tempo usar o petróleo, que a gente utiliza de forma mais eficiente. Então, com tecnologias mais limpas em relação à emissão de gás de efeito estufa. Segundo, a proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gás de efeito estufa. O que é proteger e aumentar sumidouros de reservatório de gás de efeito estufa? O que é esse sumidouro, hein, gente? O que é um reservatório de gás de efeito estufa? Vocês conhecem? É a floresta. Por isso hoje é tão importante, por isso se fala tanto das florestas hoje. As florestas retêm o carbono no tronco da árvore. Não é isso que a gente estuda lá na fotossíntese? No tal CO2, né, quando o CO2 está na atmosfera, na fotossíntese, o C, o carbono, fica preso no tronco da árvore e libera o O2, o oxigênio. Então as florestas retêm carbono. O problema não é o dióxido de carbono na atmosfera? Então quando as florestas retêm o carbono na madeira, no tronco da árvore, e libera só o oxigênio, ela está retirando o gás de efeito estufa da atmosfera. Então, olha aí, as florestas fazem sumir os gases de efeito estufa. São reservatórios desses gases. E é por isso, inclusive, que o Brasil está entre os 6 maiores poluidores em relação a questões climáticas, né, emissão de gás de efeito estufa. Porque o Brasil tem muita floresta, né, então tem muito carbono no tronco das árvores, mas quando ele faz uma queimada ilegal, esse carbono volta para a atmosfera. Então, em decorrência das queimadas, o Brasil está entre os 6 maiores poluidores. Então, não é pela nossa matriz energética, nem pela queima de combustíveis fósseis, no nosso caso. Né? No nosso caso é pela queima da madeira, a destruição de floresta nativa. Outra ação para redução ou para reter a emissão, evitar a emissão de gás de efeito estufa ou retirá-lo da atmosfera. Pesquisa, promoção, desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologia de sequestro de dióxido de carbono, etc.
Formas novas e renováveis de energia. Quais seriam, hein, pessoal? E aí a gente tem nos tratados internacionais essa disposição de forma muito forte, que é a substituição da matriz energética. A ideia é substituir a matriz energética poluente, que é de combustíveis fósseis, petróleo, derivados, diesel, carvão, parar de usar esse tipo de energia para usar outro tipo de energia mais limpa, energias renováveis. O que é energia renovável? Biocombustível, energia solar, energia eólica do vento. O biocombustível, o álcool combustível, que a gente tem muito no Brasil, é um biocombustível, é da cana-de-açúcar. É uma energia renovável, você pode plantar novamente, né? Você vai plantar e vai produzir energia com aquele material. As energias fósseis não renováveis, poluentes, por exemplo, carvão, mineral, petróleo, quando eles acabarem, eles não vão brotar de novo, né? Por isso que é não renovável e são poluentes. As energias renováveis são energias limpas. Então você fala muito na substituição da matriz energética. Substituir a matriz que tem base no combustível fóssil, que emite muito gás de efeito estufa, por uma matriz de energias renováveis, como os biocombustíveis, solar e eólica. Então essa é a tendência daqui para frente, né? Inclusive em relação a combustível para veículos, né? Nós já estamos acompanhando bem essa mudança. Outra ação que os estados podem adotar, redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado. Então, redução ou eliminação de imperfeições de mercado, redução de incentivos fiscais, redução de isenção tributária e tarifária, redução ou eliminação de subsídios para todos os setores emissores do gás de efeito estufa. Então, setores que utilizam energia não renovável, emissores de gás de efeito estufa, têm que ter uma desvantagem econômica, tem que perder as vantagens econômicas que tem. Não faz sentido que um setor que emite gás de efeito estufa tenha isenção tributária, tenha benefício fiscal. Ao contrário, o benefício fiscal tem que ir exatamente para a energia renovável. Então deve haver um incentivo fiscal, tributário, de subsídios para a energia renovável, biocombustível, solar, eólica. Já para os combustíveis fósseis, petróleo, diesel, carvão, deve haver o aumento do tributo, para que eles fiquem economicamente inviáveis, para que a população pare de utilizar aqueles combustíveis e migrem para a energia limpa. Então essa é a ideia também prevista nos tratados internacionais, assim como a gente tem agora na Constituição de 88. Bom, e nós temos então a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, a gente falou até agora do Acordo de Paris, que é um tratado internacional, mas no âmbito interno, nacional, a Lei 12.187 de 2009 implementa a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E lá no artigo 5º, nós temos o que são diretrizes dessa Política Nacional sobre Mudança do Clima. Primeiro, os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças do Clima. Então, tudo que está dentro da Convenção Quadro, como o Protocolo de Quioto e agora o Acordo de Paris, são compromissos assumidos pelo Brasil. Então, todas aquelas ações que a gente vem falando aqui na nossa aula, substituição da matriz energética, proteção de floresta, retirada de incentivos tributários para as energias poluentes, isso tudo está inserido como diretriz da nossa política nacional sobre mudança do clima.